São mais de 40 livros lançados entre romance, ensaio, poesia, traduzidos em mais de 30 línguas e em 50 países. Ele é ganhador dos principais prêmios da literatura portuguesa e é um dos principais autores da literatura portuguesa contemporânea. Está aqui com a gente Gonçalo Tavares. Querido, obrigado pela sua presença. Obrigado. Vamos papear sobre literatura e sua obra vastíssima já tão rapidamente. Você começou quando você era criança, você queria ser jogador de futebol, e aí, ou matemático, e aí fez filosofia e terminou escritor. Tá tudo ligado? Está, eu acredito que sim. Ainda falta aí a arte, interessa-me muito a arte contemporânea, enfim. Fiz um trabalho sobre pintura, uma tese sobre pintura, enfim. Não, eu acho que está, sei lá, a matemática é evidente que é um mundo muito diferente e eu, a certa altura, talvez fosse a minha maior intuição, a matemática, quando era pequeno, não é? Os meus amigos com 12 anos, 14, recordam-se de mim da matemática, porque realmente era... E depois abandonei por completo, mas ficou alguma coisa da lógica... Do enigma também, não? Não tanto do enigma, mais da... A matemática tem também uma parte que é lógica, não é? E é mais essa parte. Eu li também muito novo, Santo Agostinho, que tem uma... que não é matemática, como é evidente, mas tem muito de lógica, se acontecer isto, então pode suceder que um ou dois, e este portanto, tudo como se a linguagem tivesse uma organização quase aritmética, enfim. Mas eu acho que está tudo misturado, acredito que a literatura tem a ganhar com receber da ciência, da arte, enfim, do cinema. Sou cada vez mais defensor da ideia de que se calhar a literatura é um pouco conservadora, até comparando com outras artes. Eu acho que sim, claramente. Eu entendo perfeitamente, porque eu também sou um apaixonado por matemática. Okay. Quando tive que escolher, também fiquei em dúvida entre matemática e outras coisas. Okay. E direito, e escrever e tudo mais. E eu percebo que na sua obra tem quase um quê, você falou da lógica, mas um quê sistêmico também, né? Você tem uma questão com gêneros literários, romance. Sim. E você gosta de ficar numa zona cinzenta ou não tão definitiva e, ao mesmo tempo, elencá-los em grupos, né? Mitologias, o reino. É curioso, porque, por um lado, eu gosto muito do fragmento. E por outro lado, tento perceber se os fragmentos se podem localizar, não é? Numa estrutura maior. Eu realmente não acredito, não tenho fé nos géneros literários. Acho que o género literário é inimigo da criação, a ideia de género literário. Acho que alguém se sentar para escrever um romance, ou para escrever um conto, ou para escrever um poema, está de alguma maneira logo limitado à partida, porque é como que de imediato pensar eu vou escrever com uma determinada forma. Quase como se o cânon do romance, o cânon do conto, de repente estivesse ao lado do computador, ou do livro, ou do caderno em que estamos a escrever, a dizer o que é um romance, o que é que não é. Eu gosto de escrever aquilo que eu chamo de textos, escrevo. Gosto muito de uma ideia do Roland Barthes que diz que o escrever deve ser um verbo intransitivo, ou seja, nós não... Por exemplo, atirar é um verbo transitivo. Nós dizemos, eu atirei, e precisamos saber o quê. Tirou uma pedra, um papel, o quê. E quando nós dizemos escrever, que estou a escrever, não é? O outro normalmente o outro pergunta o quê, e não pode ser, é escrever, ponto final. Porque o quê atira logo para escrever um romance, escrever um conto. E eu acho que escrever é um grau enorme de liberdade, e por isso eu acredito muito que um livro deve criar um novo género literário, cada livro um género literário. É isso um pouco que eu tento fazer, não é? Então, de algum modo, quando você escreve, você vai com um humor aberto ao que vier, e então tem um trabalho posterior de organizar tudo isso? Sim. Organizar o caos, que eu imagino que fique um caos. É caos, até porque eu escrevo aquilo que se chama matéria bruta, quase como um louco, sem parar, é algo muito extraordinário até para mim, às vezes escrever 3 horas, 4 horas seguidas, apenas com 3 ou 4 notas iniciais, e quando começo, às vezes termino cheio de fome, porque não parei mesmo.
Eu escrevo mesmo sem corrigir nada, inclusive as letras. As letras estão todas fora do lugar, enfim. Escreve no computador? Escrevo, depende, mas no geral no computador. Mas eu até consigo perceber a velocidade da minha escrita pelas letras fora do lugar, não é? Quando as letras estão todas tortas, todas fora do lugar... É porque saiu bem. Sim, é porque foi muito rápido e saiu bem. E normalmente mais rápido sai melhor, estranho. Quando é mais lento é porque eu estou a pensar mais um pouco. Quando eu deixo de pensar, de alguma maneira o pensamento coincide com a escrita. E portanto, eu escrevo essa matéria bruta, às vezes, passado uma semana, tento pôr as letras no lugar, mas nem olho para o texto. E às vezes volto para o texto passado 3 anos. 4, e corrijo, revejo, corto. E, portanto, a minha relação com o texto é inicialmente uma relação quase animal. Eu tenho um amigo do cinema que me filmou a escrever e eu esqueci-me da câmara, porque a câmara ficou lá há 2 dias. E é uma coisa muito estranha, parece mesmo um curvado, assim, parece mesmo uma coisa meio piano louco. E sem parar, uma coisa muito... Mas depois... A parte da revisão, do corte, que eu demoro anos, diminuindo o texto, é algo muito técnico, cerebral quase, né? E tratando dessa parte de revisão que demora mais tempo, você publicou seu primeiro livro aos 31 anos. Por que essa demora se você escreve desde cedo, justamente? Grande parte dos livros que saíram depois foram escritos antes, sei lá, o Jerusalém, por exemplo, foi escrito muito antes de eu publicar o primeiro livro. Que aqui está, que é um dos seus romances mais premiados, né? E eu devo ter escrito talvez em 97. Para terem uma ideia, por exemplo, o Viagem à Índia, que é um outro livro que teve um certo impacto, que é uma passagem dos Lusíadas para o século XXI, eu publiquei em 2010, e devo ter escrito talvez em 1999, algo assim. Ou seja, às vezes a diferença é de 12 anos. E nesse tempo você revisa e mexe e remexe. Sim. Não, mas os 31 anos têm a ver com algo que para mim ficou claro. Para já, eu estava tão obcecado a escrever, praticamente todos os dias, de uma forma louca e disciplinada ao mesmo tempo, quase 4 horas, 5 horas por dia, que eu nem queria pensar na ideia de publicar e da confusão que isso traria, não é? De novos elementos para a vida que traria. Entrevistas na televisão. Tudo isso. Coisas muito simpáticas. Mas que atrapalham o processo. Sim, o tempo é ocupado de uma forma completamente diferente. E esses 10 anos, 11 que eu estive sozinho, só lendo, quando se fala de escrever, eu li, talvez o mais importante foi o que eu li, hoje olho para trás, eu com 20 anos, 20 e tal, li como uma besta mesmo, como um animal, lia brutalmente, lia vários... De tudo? Sim, mas de bom, li os clássicos muito cedo, li tanto os clássicos gregos como aqueles clássicos mais recentes, digamos, e essa parte também foi essencial. E é evidente que há também uma questão importante, que eu acho que escrever e publicar, costumo dizer isso, que são 2 verbos, não é? 2 verbos completamente diferentes. E às vezes confunde-se por vezes, não é? O que é necessário para escrever, a imaginação, o domínio da língua, enfim, não tem nada a ver com a questão de publicar. Publicar é tornar público, e publicar significa que qualquer pessoa pode ler, ou seja, pode ler o mesmo livro, Uma Menina Está Perdida no Seu Século, por exemplo, ou Jerusalém, que começa com uma igreja fechada à noite. Uma Menina Está Perdida no Seu Século é de uma menina com trissomia 21 que está à procura do pai e é ajudado por um homem que é quase um criminoso, mas a vai ajudar a encontrar o pai. Mas, por exemplo, o Jerusalém é um livro que começa com uma igreja fechada, enfim, e de alguma maneira tudo acontece porque a igreja está fechada. Há uma tragédia que tem a sua origem nesse fechamento da igreja. E, por exemplo, esse livro pode ser lido por uma pessoa com 20 anos muito religiosa e por uma pessoa de 80 anos nada religiosa, enfim. Tornar público é qualquer pessoa poder ler. E em que momento você decidiu que era a hora de publicar? Por que os 31 e por que o primeiro livro, o Livro da Dança? Como é que foi essa... Bem, Você tinha um material vasto nessa hora e você falou, bem, vou começar por esse. Eu não sou assim tão planeado e racional. O que eu tinha entendido para mim próprio era não ia publicar antes dos 30.
Mas não era uma coisa de fazer 30 anos e publicar, não é? Não era soprar as velas, e era a partir dos 30. E depois as primeiras publicações foram foram prémios que foram recebidos de inéditos, e saíram 3 ou 4 livros mais ou menos ao mesmo tempo. Quase que não há primeiro livro, porque saiu o livro da dança, passado uma semana ou duas, o Sr. Valéry, depois passado um prémio de poesia que eu tive, Investigações Novalis. Enfim, em pouco tempo saíram vários. Não, é isso. Eu acho que há uma obsessão por publicar, que é muito... que eu compreendo, por um lado, em termos sociais, mas acho que um criador só deve publicar quando sente que tem algo... Não apenas que tem algo forte, mas que também consegue aguentar o que vai acontecer, não é? E para mim, eu tendo já muitos livros já feitos, que ainda não publiquei, ainda hoje tenho isso, aliás, talvez mais livros. Você escreve mais rápido do que publica? Sim, eu comecei com 12 anos de avanço, digamos, e portanto isso também dá muita tranquilidade. E você mencionou ter algo forte, e uma vez eu vi uma entrevista sua, salvo engano, numa Bienal, há coisa de anos atrás, em que você mencionou uma ideia que eu achei interessante, que é: o forte não é o que causa aquela emoção tão imediata. O forte pode ser seco, porque a sua linguagem às vezes é mais seca, e isso é forte, porque isso impacta a longo prazo, não impacta na hora. Queria que você falasse um pouco dessas... Sim, é um pouco... Que é diferente do cinema, por exemplo, às vezes impacta diretamente pela imagem, pelo som. Não, é isso. Eu acho que a literatura, apesar de tudo, é um espaço de recolhimento, não é? De um certo isolamento. A pessoa, de repente, está em silêncio, não é? Não há som, isso é logo uma grande diferença, não é? O ritmo é imposto pelo leitor. Pelo leitor, enfim. Mas logo esta questão do silêncio, ao contrário das outras artes, se pensarmos, todas as outras artes têm som, não é? O teatro, o cinema, a música, claro. Então, a literatura é talvez a única arte que é feita que é recebida em silêncio, e isso também atira para um diálogo muito mais íntimo. E eu acredito que a literatura é um espaço de pensamento, não é uma distração, não é para emoções rápidas, como, por exemplo, alguns maus programas sei lá, algumas más telenovelas, não é? As boas são boas, mas as más também são muito más. E às vezes programas de televisão, por exemplo, em que em 5 minutos conseguem emocionar-nos, por exemplo, há em todos os países programas da manhã, por exemplo, em que de repente há 5 minutos em que convidam uma pessoa para contar o seu caso pessoal, muitas vezes, infelizmente, trágico, e as pessoas falam, por exemplo, de doença, da sua doença, ou de alguém que perderam, e em 5 minutos nós conseguimos comover e ficamos muito perturbados. Mas o que me perturba ainda mais do que isso é que, passado 1 minuto, está um cantor a entrar, um cantor pouco interessante a cantar e aos saltos, e nós próprios, passado 1 minuto, já estamos, se for preciso, a dançar com o cantor. Ou seja, é esse tipo de emoção que eu não quero. Este tipo de emoção acho que é perigosa, é estúpida, e de alguma maneira é estúpida porque é precisamente banalizar a emoção. A emoção é uma coisa extraordinária e não devemos banalizá-la. E a literatura, eu acredito que eu tento que a minha emoção seja transmitida nos livros de uma forma à distância, digamos. Quando alguém me diz que leu há um ano o Jerusalém, ou há 2 anos Uma Menina Está Perdida no Seu Século, e há uma imagem que lhe continua na cabeça, isso para mim é muito mais importante do que o momento imediato, não é? Eu posso te dar o meu testemunho. Em Jerusalém, por exemplo, tem um momento que se trata da questão da loucura, o que são os loucos e quem define os loucos, que até hoje eu guardo isso. Andando por aí eu penso bastante nisso. Chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra, que é o espaço para você que tem um projeto legal de literatura. Manda pra gente que a gente tem prazer de mostrar aqui. Voltamos já, depois do intervalo. Fala, Rafael, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê. Meu nome é Amando Siqueira. Eu sou o Ivaldo Tenório, a gente não se conhece ainda pessoalmente. E nós estamos aqui para divulgar o canal Quixotada. Faz 4 anos que a gente tem
hábito de se reunir semanalmente para tomar um vinho e falar sobre livros. A gente decidiu filmar esses encontros para ampliar essas conversas, né, aumentar as pessoas que batem papo com a gente. Isso, todo domingo sai um vídeo, geralmente um grande clássico. Nós já falamos do Don Quixote, já falamos de Crime e Castigo, mas também colocamos obras contemporâneas, obras de literatos, de escritores iniciantes. O objetivo é incentivar a leitura. O Quixotada é o menor canal do YouTube e a gente convida vocês para pegar uma taça, sentar com a gente e bater um papo sobre literatura. Aqui no Quixotada, o seu programa de literatura. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje numa conversa com o premiadíssimo escritor português Gonçalo Tavares. Antes de voltarmos ao papo, vamos ver que dica literária a Cátia Navarro tem pra gente. Um romance, uma história, várias reflexões. Nesse romance aqui, Gonçalo Tavares, com uma menina está perdida no seu século à procura do pai, ele faz com que os leitores voltem ao século XX, mais precisamente na Segunda Guerra Mundial. Essa menina, Hannah, de 14 anos, anda pelos escombros junto com um homem. Ambos estão perdidos. Ela carrega uma caixa com fichas, com perguntas sobre até que ponto somos humanos, o que aconteceu com a humanidade. Eu vou ler um trechinho desse romance para vocês que diz o seguinte: não há qualquer objetivo numa corrida de resistência, disse Vítrios, de súbito, como se tivesse finalmente encontrado a frase. Isto é uma corrida de resistência. Trata-se de resistir, insistiu. Não há mais nada. Não há mais nada? Se resistiu no século XX, é possível continuar resistindo no século XXI. Gonçalo, você tem uma obra bastante diversificada, que passa por poesia, ensaio, romance. Você consegue perceber uma unidade nessa obra toda, além da unidade de ser você que cria tudo? Eu acho que há uma ligação e há diferenças. E eu diria que há livros que são quase inimigos uns dos outros, como se fossem animais, como se fosse uma raposa e uma ovelha, não é? Ou um tigre e um... Enfim, eu vejo muito os meus livros como espécies de animais diferentes. Alguns que quase realmente, se não tivessem assinatura, podia-se pensar que seriam de autores diferentes. Agora, ao mesmo tempo, há uma ligação, sim, mas eu gosto... um tema universal que te interessa? Não sei, quer dizer, o que me interessa particularmente é o comportamento humano, não é? Por exemplo, a maldade, enfim, a violência, apesar de não ter livros explicitamente violentos, também me interessa a questão da linguagem, perceber como a linguagem pode ser manipulada politicamente e perceber a linguagem a lógica e o absurdo, enfim. Mas eu diria que há livros que são completamente de outro mundo, mesmo em relação a mim, por exemplo, animalescos, estes short movies, por exemplo, é um livro muito claramente que tem uma ideia da ideia do narrador ser uma espécie de câmara de filmar, não é? E todos esses pequenos short movies, precisamente, esses pequenos filmes, que não são contos, são mesmo o percurso de uma câmara. E aqui a ideia era um pouco conseguir apanhar o interior, a ansiedade, etc., mas através apenas de uma pura descrição exterior do comportamento humano. Ou seja, se eu em vez de dizer que uma personagem está ansiosa, se eu disser... Você mostra, não é? Se eu disser que ele pegou no copo d'água, depois pousou de novo, depois pegou de novo, enfim. Como é que eu como é que eu evito essas palavras rápidas que facilitam? Ele está ansioso, ele está com medo. Uma câmara de filmar não consegue, uma câmara de filmar não vê um medo, vê alguém a ter comportamentos que depois, mais tarde, de uma forma racional, podemos classificar como medo ou ansioso, etc. E era isso que me interessava também. Mas para dizer que, por exemplo, esse livro, ou Animalescos, ou muitos outros, são
linhas completamente diferentes. Eu não quero escrever sempre o mesmo livro, quero perceber como é que funciona a minha mão esquerda, não é? Ou seja, como é que a minha mão diferente, quero sempre de alguma maneira encontrar uma nova mão esquerda, uma terceira mão esquerda, uma quarta mão esquerda. Não é? Você falando dessa questão de não mostrar como o personagem, de não dizer como o personagem está, mas mostrar através de um gesto, me lembra muito até um conceito da criação, né, que é aquele show don't tell. E a gente está aqui na Estação das Letras, onde você já algumas vezes ministrou cursos, palestras, enfim. O que você pensa o que se pode ensinar sobre a escrita, sobre o fazer literário? Eu não acredito que se ensina a escrever. Eu sei que pode parecer estranho dizer isso aqui nesse espaço, mas não acredito mesmo, em definitivo. Eu acredito que se ensina a ler, que é um pouco diferente. Acredito que se ensina a ler no sentido em que uma boa leitura, um bom leitor, não é um leitor normal, e um bom leitor pode mais tarde escrever. E, portanto, eu diria que ser bom leitor é a primeira parte. E quando eu dou alguma conferência ou algum curso, é sempre muito centrado nesta questão da qualidade do leitor. Porque é a primeira parte de escrever. Depois, há muitos bons leitores que não conseguem escrever. Agora, o que não há é um bom escritor que não seja bom leitor, não é? Eu costumo brincar um pouco que ler é a primeira parte do jogo e escrever é a segunda. Aliás, há um ditado chinês que diz: não te atrevas a escrever um livro antes de ler 1000. Não é? E é quase uma maldição. Ai de ti se escreveres um livro antes de ler 1000. E para mim este jogo é muito simples. Portanto, primeiro ler, segunda parte escrever. Eu acho que há pessoas que querem começar pela segunda parte. E é um pouco, eu brinco um pouco, que é como alguém ir para um jogo de futebol e dizer: não vamos jogar a primeira parte, vamos já jogar a segunda, né? Não pode, tem que jogar a primeira parte. E ler com um olhar consciente, né? Não ler passivamente. Sim, né? Eu gosto muito, por exemplo, eu só consigo ler com lápis, e então isso transforma logo a leitura. A leitura deixa de ser um gesto passivo, ou seja, para mim ler não é ver televisão, não é estar... Eu, quando estou a ver televisão, recebo, não é? Eu, quando estou a ler, para mim, eu considero que sou emissor, ou seja, eu estou também a escrever. Sublinhar é escrever, é riscar, é traçar, não é? O traço da escrita da letra e o traço do sublinhado são da mesma família. E, portanto, para mim, ler é escrever no sentido em que eu estou a sublinhar, estou a fazer pequenos apontamentos. Eu acredito muito, por exemplo, que esta parte branca dos livros é feita para escrever. É feita para escrever. Aliás, há casos extraordinários, historicamente, de pessoas que não tinham acesso à folha branca e que só tinham, por exemplo, um livro e que escreveram romances utilizando não apenas o espaço à volta, que é até em termos, digamos, funcionais, inútil. Porquê haver esse espaço branco, não é? Eu acho que é muito isso, é porque isto é aqui que se começa a escrever, ao lado dos livros que se lêem, não é? Aqui no meio, até se a pessoa escrever com letra pequena, até consegue escrever entre linhas, não é? Aliás, a expressão entre linhas, não é? Vem um pouco daí, há um espaço entre duas linhas, que é um espaço que tem muito conteúdo e que de alguma maneira também está a convidar para o leitor entrar, quer em termos, digamos, intelectuais, quer mesmo em termos literais de escrita, não é? Mas é muito interessante perceber como a literatura não acompanhou as artes numa ideia muito simples, que é a forma da literatura é infinita, há formas infinitas, podemos fazer infinitos livros de maneiras diferentes e, lamentavelmente, 95% dos livros são iguais uns aos outros, são histórias... E o que falta é essa quebra paradigmática, uma obra ou um autor que redefina essa maneira de fazer? Pois, não sei, eu tento cada livro fazer uma coisa, sei lá, um dos meus primeiros livros era uma tabela, que se chamava uma tabela literária, com linhas e colunas, e não é a forma pela forma, há livros que se querem exprimir de uma determinada forma e outros livros de outra. E esta má igualdade entre os livros, esta normalização dos livros, felizmente não é universal. Por exemplo,
Quando se vai à Argentina, para dar um exemplo, a Argentina é muito bonito quando se vai a uma livraria, porque realmente abrimos, claro que também há muitos livros iguais uns aos outros, mas muitas vezes abrimos um livro de um autor e é um mundo, mesmo formal, depois abrimos outro e é um mundo, depois abrimos outro e é um mundo. Eu acho que em maior parte dos países, nós abrimos os livros e parece o mesmo livro, mudam os nomes das personagens. Esta ideia é uma ideia muito influenciada pela economia, não é? E é também perceber isso, perceber como é que é possível que a criação se subordine à economia, à ideia de que o romance é que vende, e acho que se esqueceu um pouco o caminho da arte, que é o caminho da liberdade e de cada um fazer o seu caminho, e eu acho que a maior parte, 90% dos livros não precisavam de ser não deviam ser assinados, porque podia ser esse autor como um outro qualquer. Que você continue, então, experimentando. Infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Muito obrigado pela conversa. Muito obrigado. Continuaria aqui por mais algumas horas, mas temos a duração do programa. Muito obrigado a você também pela sua audiência. O Trilha de Letras volta na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Trilha, o caminho da literatura, passa aqui na TV Brasil. Até mais.